Olá, entrando no ar mais um Visão Política, informando a todos que este e os outros programas da série estão à disposição de vocês no nosso site, que é o www.youtube.com/Visão Política, tudo junto e sem acento. Tema de hoje muito importante, que é o caos aéreo. Vamos falar aí sobre problemas aí na nossa aviação. E para brilhantar nossa entrevista, trouxemos o diretor técnico do Sindicato Nacional dos Trabalhadores na Proteção ao Voo, senhor Hernandes Pereira. Hernandes. Tudo bem, Celso. Prazer estar no seu programa e tentarmos abrir um pouquinho dessa caixa preta do sistema. A caixa preta do sistema foi ótimo. Queria começar a conversar com você, vocês começassem a explicar o que é o controle do tráfego aéreo. O controle do tráfego aéreo, nós podemos fazer uma visão meio metafórica, mas é o cérebro do aeroporto. Assim como o piloto é o cérebro do avião, sim, o controlador de voo é o cérebro do aeroporto. São operadores com cursos especializados que cumprem uma função com agendas prestadias nos aeroportos, fiscalizando, vigiando, controlando toda a movimentação da aeronave. No avião, ele fica na mão do controlador, a partir daí ele pede instruções ao controlador para... Exatamente, até para ligar as turbinas depende de autorização. Certo. A partir daí ele ligou as turbinas, vai se deslocar, que a gente chama de taxiamento pelas pistas de táxi até o ponto de decolagem, tudo com autorização. Após a decolagem ele só vai mudando de órgão. E normalmente a pessoa tem a impressão que tudo é centralizado numa torre de controle, não é bem assim. A torre de controle é apenas um dos órgãos do sistema, por sinal de menor responsabilidade, de importância. Certo. Dali, quando o avião decola, ele vai passar para um controle de saída, que vai chegar a uma determinada altitude, vai passar para o centro de controle, e situação inversa quando ele está se aproximando do aeroporto de pouso, que vem do centro de controle para um controle de aproximação, depois para a torre, pousar e finalmente taxiar para o estacionamento dele. Isso tudo é através do diálogo entre o comandante, né, o piloto e o controlador de voo. Exatamente. Altitude. Tudo, a liberação de altitude, os códigos que deve usar para o controlador de voo quando estiver usando equipamento radar. Essa que normalmente a gente chama de alvo, né? Sim. E ali que faz o acompanhamento da separação de regulamentação entre os aviões, até ter a segurança total. São nossos anjos da guarda, né? Os anjos da guarda. Tem alguma diferença entre o tráfego aéreo civil e a defesa aérea, a defesa do espaço aéreo nacional? Existe essa diferença? Interessante. São situações exatamente opostas, modus operandi totalmente opostos. Embora a grande preocupação do comando da aeronáutica é passar para a mídia essa visão de que tudo é junto, que toda a necessidade de ter o controle de tráfego aéreo civil em mãos, já por causa da defesa aérea, ela não procede. Na realidade, as únicas ligações entre os dois sistemas de controle, ou seja, o sistema de controle civil e a defesa aérea, são um telefone para comunicar quando a defesa aérea vai ter um avião militar que vai interferir na possível trajetória de um avião civil, ou vice-versa, comunicar para aquele órgão lá, olha, vou ter um avião naquela posição, você precisa desviar, ou seja, esse telefone é para fazer coordenação de deslocamento das aeronaves. As coisas demais são iguais, não muda nada. Essa integração, isso é feito, porque o que a gente repara é que às vezes uma nova militar, um festejo, né, se são coisas diferentes, né? Como é que aí fica olha isso? só, bem interessante também essa pergunta. Não, isso aí reflete na realidade a inadequação da hierarquia militar, do sistema militar de atividade, que é prestação de serviço civil. E está ligado, por que está ligado aos militares? Então? Exatamente, essa é a pergunta que nós fazemos, por que está ligado aos militares? Porque por ter os militares esse controle, o que é que eles fazem? Vamos pegar a cidade do Rio de Janeiro com o Brasil, eles são compartilhados, embora seja aeroporto internacional, mas a priori ele é uma base aérea. Espera só um instantinho, você falou que o aeroporto é compartilhado, mas a priori é uma base aérea. Mas vem cá, isso não existe em lugar nenhum do mundo. Existem as bases aéreas e os aeroportos civis, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bom, a coisa vai mais longe ainda. Continuando nesse raciocínio, veja só. O Rio de Janeiro dispõe de duas bases realmente só militares, Afonso e Santa Cruz. Não há trânsito de aviões civis nessas bases aéreas. Mesmo assim, quando há comemoração, algumas comemorações, os militares resolvem fazer nos aeroportos internacionais. Isso implica todos os aviões chegando em um espaçamento muito maior, demora, gasto de combustível e irritação. Aí o piloto, com toda a razão, vai perguntar ao controlador de voo por que é que ele está fazendo aquele tempo todo, aquela espera toda para decolar. E o controlador de voo diz, a manobra militar da aeronáutica. Mais grave ainda,
contrariando o Código de Ética do Servidor Público Federal, o controlador de voo é obrigado a mentir. Ele não pode informar verdadeiros motivos que o comando da aeronáutica não permite. Normalmente, seu chefe direto proíbe que ele informe o verdadeiro motivo. Tá, mas olha só, ele proíbe aos militares, né? Porque existem controladores de voo militar, a gente vai, até a pergunta que eu ia te fazer, qual a formação do controlador? Existem os controladores militares civis e os controladores de voo militares, que ele deu uma ordem para os controladores de voo militares, a ordem não se contradiz, né? Se cumpre, certo. Mas ele também passa essa ordem para o civil, quer dizer, ou seja, você é proibido de dizer o motivo, é isso? Acontece o seguinte, não faz muito tempo nós tivemos que defender um colega nosso que o nível de irritação, de estresse chegou a tal ponto no Aeroporto Internacional do Galeão, e ele comunicou o verdadeiro motivo aos aviões civis. E foi, consequência disso, foi transferido, né, foi constrangido, houve um rito sumário de julgamento. Isso é perigoso, vai lá. Estou rindo para não chorar, vamos lá. E tivemos que defendê-lo perante as autoridades, ou seja, ele estava cumprindo a função dele. Só que o estresse chegou a um ponto, ele não podia falar a verdade, todo mundo culpando ele pela situação, né? E ele falou a verdade, quer dizer, para as autoridades militares, ele é considerado persona non grata, um descumpridor de ordens. Só que é uma questão muito interessante a ser colocada nisso. O civil não cumpre ordem, o civil cumpre lei. Falou tudo. Vem cá, vamos falar um pouquinho da formação do controlador de voo, né? Por que existe o militar e o civil? Bom, a gente vai ter que voltar um pouco aí no tempo. Com a Constituição de 1988 foi permitida a sindicalização dos funcionários públicos federais, né, que não havia antes. Então, voltando mais um pouco ainda no tempo, até hoje nós temos dúvida de saber qual foi o motivo que levou os militares, quando eu falo, é interessante também colocar, quando eu falo militares, eu me refiro exclusivamente ao controle do tráfego aéreo. Eu não sei como é que se processa as coisas na Marinha e no Exército, não tem nada a ver comigo. Então os militares decidiram colocar civis. Eu tenho para mim, não está confirmado ainda, que foi imposição dos vendedores dos radares naquela época, que queriam que o civil o sistema já fosse desmilitarizado naquela época. Se chegou a um consenso de ser meio a meio. Aí começou a contratar civis. Bom, a partir daí então foi necessário criar um setor para formar civil, porque o civil não poderia ser formado em nenhum local dos militares, tendo em vista que a filosofia é diferente, né? Os militares se formam em Guaratinguetá, na Escola de Formação de Sargentos e especialistas de aeronáutica. E os civis foi criado, na época, se chamava de Instituto de Proteção ao Voo, que fica no Centro Técnico Aeroespacial São José dos Campos. E os civis eram formados lá, tipo feito um vestibular, um concurso público federal e tal. Só que, a partir da Constituição de 1988, quando houve a sindicalização dos controladores de voo, e anteriormente a associação que acabou virando sindicato, que nós começamos a questionar os erros, os absurdos que a gente via, as mazelas que a gente via, e naturalmente da filosofia de comando, cadeia de comando, essas coisas que eu nem sei os termos exatos lá. Aí simplesmente a aeronáutica parou de contratar civis. Passou mais de 23 anos... Investiu na formação... Só de militares. Passou mais de 23 anos só formando militares. E os civis nada. Naturalmente para ser menos contestado, né, o interesse deles nesse aspecto. Só que há coisas absurdas, por exemplo, nós temos, não está confirmado, mas temos a informação de que havia um problema com um determinado posto militar, eram os cabos, que depois de um certo tempo não podiam mais continuar na ativa e eram dispensados da farda. Alguns recorreram ao judiciário e ganharam. A solução brilhante que o comando da aeronáutica encontrou foi colocar esse pessoal que já ia para casa, que eram cabos, fazer curso de controlador de voo e colocar como controlador de voo na rede sem a menor aptidão para aquilo. É um controlador de voo